Oi pessoal, tudo bem? Então hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da arte. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já estudou da história da arte para a gente poder dar continuidade, para a gente relembrar, tá? Então já vimos a pré-história, tá? Certo? O que a gente viu na pré-história? As pinturas rupestres, certo? Vocês fizeram trabalhos maravilhosos, mandaram as fotos para nós, adoramos. Depois nós vimos a Idade Antiga, né? E ainda estamos vendo a Idade Antiga. Na Idade Antiga a gente viu os vasos gregos, que eu sei que vocês amaram, muitos fizeram várias pesquisas sobre esse assunto, mandaram fotos também de trabalhos fantásticos. Depois nós vimos ainda na Idade Antiga os egípcios, que foi show também. Aqui eu mostrei a Nefertiti, ó, e tinha mostrado também o olho de Horus, e vocês mandaram, assim, trabalhos fantásticos também, muito legal, né? E ainda vamos continuar na Idade Antiga hoje, tá? Só que o que nós vamos ver hoje, com a arte que nós vamos estudar hoje, que eu ainda não vou dizer, vai nos fazer entender uma transição, uma passagem da Idade Antiga para a Idade Média, tá? Que a Idade Média vai ser a próxima etapa da arte que nós vamos estudar, próximo período histórico da arte que nós vamos estudar. E por que a prof escolheu essa arte de hoje para nós estudarmos? Para a gente entender que as coisas acontecem de uma forma de transformação. Não é simplesmente de um dia para o outro que as coisas se modificam. O que eu quero dizer com isso? Esses períodos da arte que nós estamos vendo, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Renascimento, não é assim, ó, um dia é pré-história, no outro dia, Idade Antiga, no outro dia, Idade Média. Não, as coisas vão acontecendo anos e vão se modificando aos poucos. Por causa de questões políticas, por causa de questões religiosas, por causa de questões sociais, tá? Então, às vezes a gente fica pensando assim, ai, mas eles são tão pequenos para entender tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que vocês são brilhantes e têm uma cabecinha maravilhosa para já começar a entender sobre todas essas questões, e eu acredito que vocês consigam entender do jeito de vocês, e já é um excelente começo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar fácil de vocês compreenderem o que eu tô querendo dizer. Quando a gente faz aniversário, por exemplo, tá? A nossa história de vida, tá? Então a gente faz aniversário. A gente, vamos supor aí vocês que estão nessa fase dos 7, 8 anos. Dormi com 7, acordei com 8. Ok. Isso é uma idade cronológica. Dormiu com 7, acordou com 8. Mas todo esse desenvolvimento que aconteceu com vocês entre os 7 e os 8 anos foi se dando diariamente, aos poucos. Trocou um dentinho, cresceu mais um pouquinho, meio centímetro. Aí foi o cabelo que ficou um pouquinho mais comprido. Então as coisas são devagar que elas vão acontecendo no dia a dia. Não foi naquela noite só, dos 7 para os 8 anos, que tu trocou os dentes, que o teu cabelo cresceu, que tu cresceu 1 centímetro. Não, né? É durante todo aquele ano que isso vai acontecendo devagarinho. Só que naquela noite, tu vai completar de fato o 8º ano da tua vida. Então, as coisas na história funcionam assim, elas vão acontecendo devagar até que a gente determina que aquele período se encerrou e começou um novo período, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a arte bizantina, tá? E o Império Bizantino, que foi um império muito importante, ele durou muito tempo. E a arte bizantina foi uma arte de muita grandeza, talvez por todo esse tempo, talvez por tudo que o Império Bizantino teve de importância na história da humanidade, né? Então foram mais ou menos 1000 anos que tudo isso aconteceu. E justamente ficou entre Idade Antiga e Idade Média esse ocorrido todo aí do Império Bizantino, tá? Então vamos ao que nos interessa mais.
Tem vários fatores importantes desse império que vocês podem depois, com a família de vocês, pesquisar, estudar, né, ir atrás de outras informações. Mas hoje aqui nós vamos focar na arte. A arte bizantina tinha algumas características bem claras e bem definidas, que eu já vou dizer quais são. Primeira coisa importante também de saber, o que eles produziram em arte? O que eles produziram em arte? Eles produziram muita arquitetura, pintura, mosaico, escultura, tá? Não significa que tiveram outras, mas essas foram as mais evidentes, as mais famosas, as que ficaram conhecidas no mundo inteiro, certo? E hoje nós vamos estudar o mosaico bizantino. E é isso que nós vamos focar. Só que antes disso, vou dar características gerais da arte bizantina. Primeiro lugar, assim, figura máxima e mais importante para os bizantinos era o imperador. Então, o imperador ele está acima de tudo. O imperador é a figura que está acima de todos os poderes, ele é o poder máximo. Então, ele sempre vai estar acima de tudo. Não vou dizer que ele sempre vai estar presente na arte, porque tem muitas manifestações artísticas, ou mosaicos, ou pinturas que ele talvez não apareça. Vai aparecer a imagem de Jesus Cristo, ou de um anjo e tal, enfim. Mas, na maioria delas, ele vai aparecer, tá? Segunda característica importante é uma arte cristã. Tá? É uma arte que está servindo a igreja, a religião cristã. Tá? A igreja no sentido de religião. Ela vem para retratar esta crença, porque tem todo o interesse também desse governo em retratar isso. Enfim, aí vem toda uma outra história atrás disso que a gente pode falar em outro momento, ou vocês podem também pesquisar com a família de vocês, tá? A arte também tem uma outra característica importante. As figuras humanas, tá, são representadas de maneira frontal, diferente dos egípcios, que eram representados na lateralidade, lembram? Ó, de lado, de perfil. Agora, os bizantinos retratam as suas figuras humanas de frente e sem emoção. O que é sem emoção? Neutros, ó, nem tão tristes, não tão felizes, não tão nada, ó, tão sem emoção, tá? Por isso que a prof botou antes do vídeo lá as imagens. Eu quero que vocês vejam aquelas imagens que eu botei com detalhe para vocês entenderem o que eu estou falando. Se não perceberam muitas coisas ali, se não viram com atenção, olhem e depois vejam o vídeo de novo para poderem entender o que eu estou dizendo, tá, meus amores? Então, o que mais que acontecia com essa arte? Essa arte era poderosa, tinha muito brilho, muito dourado, porque o Império Bizantino era rico. Eles queriam mostrar que eles tinham riqueza e poder. Eles realmente tinham poder, porque eles tomaram uma grande região ali, tá? Que vocês podem depois dar uma olhadinha aí na parte geográfica, junto com a família, pede para a mãe, para o pai ajudar. Então, toda a região balcânica ali, eles tomaram com o império deles, boa parte da Ásia, um pedaço da África, eles tomaram uma grande parte ali do mapa, ficou com eles conquistaram aquilo ali tudo, eles tinham muito poder mesmo, tá? Então, eles queriam retratar tudo isso na arte deles. E nós vamos agora falar do mosaico em específico. O que é um mosaico? O mosaico são vários pedacinhos. Vamos falar lá como é que eles faziam, tá? Eles pegavam vários pedacinhos de vidro, um vidro que não é esse vidro que a gente conhece, é um vidro bem rudimentar que era produzido naquela época, né, gente? Vamos pensar nisso, tá? Mas era vidro. Pedras preciosas e não preciosas, e aí vai entrar aqui lápis lazuli e outras tantas, lembra que eu falei de lápis lazuli? Outras tantas pedras que são rochas bem características daquela região, e imagina, de toda aquela região que eles tomaram ali, tinha muita riqueza mineral, né? E aí eles pegavam todos esses pedacinhos, esses retalhos de rochas, de vidros, e eles faziam minuciosamente aquele mosaico, colavam aquilo direto numa espécie de cimento, de concreto, e faziam paredes, faziam coisas grandiosas de mosaico maravilhoso. Um trabalho de grande esplendor, tá?
É claro que nós aqui não vamos fazer algo assim, tá? Nós vamos fazer algo mais simples com o material que nós temos em casa, que é papel, tá? Retalhos de papel e que dá trabalho. Já vou avisar agora, não me xinguem, tá? Não me xinguem aí. Então escolham fazer o tamanho que vocês quiserem. Só não esqueçam do seguinte: se fizer muito pequenininho também dá trabalho, porque vai ter que cortar os pedacinhos de papel bem pequenininho para colar, dá trabalho também. Muito grande, até que dá trabalho, que tem que preencher, mas também fica legal porque dá para cortar uns papéis bem graúdos. E médio eu acho que é o melhor. Então vocês definam o que vocês querem fazer. Eu sei que tem gente que curte esse trabalho aí, né? Tem gente que não curte tanto. Então vamos que cada um aí decida o que é melhor para si. Mas eu quero que todos façam, porque esses nossos trabalhos de artes, quando nós retornarmos para a escola, vocês vão levar os trabalhos para nós organizarmos lá e colocarmos em exposição bem bonitos, tá? E mandem fotos agora, a gente quer fotos. Eu vou mostrar para vocês então o que a gente combina aqui agora. A gente não vai fazer, quer dizer, eu vou deixar livre o tema, a temática que vocês vão retratar no mosaico de vocês, eu vou deixar livre. Cada um vai escolher o que quiser, tá? Mas a gente não vai fazer obrigatoriamente a temática que os bizantinos faziam, que era uma temática religiosa, tá? Mas quem quiser, faça, fique livre. A gente aqui não vai colocar nenhum tipo de limite para isso. Eu fiz o que me deu vontade de fazer, tá? Então eu fiz aqui, ó, um mosaico de um pássaro num galho com umas folhinhas e umas flores, tá? E vou mostrar para vocês agora a questão da técnica, como que eu fiz isso para dar uma luz aí para vocês, como é que vocês podem fazer para facilitar o trabalho. Primeiro, então, eu peguei uma folha branca e fiz o desenho bem simples. Não façam coisas com detalhes, né? Porque não vai aparecer. Vocês vão ver que no mosaico dos bizantinos eles faziam detalhes, mas aí era lá, né, os bizantinos. Tá? Aqui a gente vai fazer algo com menos detalhes, certo? Então faz um desenho mais graúdo que facilita na hora de preenchê-lo, ó. Tá? Então, primeiro faça o contorno. Não precisa botar caneta preta, até porque senão aparece. Eu tô botando aqui para vocês enxergarem aí, visualizarem. Façam só com um lápis, tá? E aí depois comecem a preencher este desenho aqui. Como? Para vocês recortarem, olha só, vou dar técnica aqui bem legal. Cortem tiras, vou pegar esse papel amarelo aqui, ó. Cortem tiras primeiro, tá? Da grossura que vocês acharem conveniente de acordo com o tamanho do trabalho de vocês. Foi o que eu falei pra vocês. Se for um trabalho desse tamanho do meu aqui, tamanho ofício, vocês podem cortar tiras de um dedo de grossura ou 2 dedinhos, por aí, tá? Se for maior, dá pra cortar umas tiras mais grossas. Menor tem que ser bem fininho, daí. Aí vocês vão pegar assim, ó, tá? Peguem as tiras juntas, ó, juntem as tiras, ó. Botei uma junto com a outra, que daí já corta uns quantos quadradinhos de uma vez. Facilita, né? Ó, e vou cortar, ó, a olho, gente. Não é pra ficar tudo bem certinho. O bonito deste trabalho justamente é não ter todos os quadradinhos do mesmo tamanho. O bonito justamente é ele ser desforme. É ele não ser um trabalho que tenha uma simetria, ele é um trabalho assimétrico, tá? Ou seja, ele não precisa ter a mesma forma, o mesmo tamanho dos quadradinhos. E aí eu vou cortar, ó. Corto, olha eles caindo aqui, ó. Ó, tá? E aqui tá, ó, sai um quadradinho. E aí a minha dica é, passa cola, tá? Passa cola no desenho aqui de vocês e... Deixa eu só tirar aqui que deu uma secadinha no bico da minha cola. E aí, vocês podem espalhar esta cola ou com pincel, e se não tiver pincel, com o dedinho mesmo, tá? Isso é detalhe. Tem gente que não gosta muito de se sujar, e eu não me importo, porque eu adoro trabalhar com arte, se eu me sujo mesmo. Mas,
Tô avisando aí como é que funciona a coisa. Daí faz ali, espalha, né? E começa a fazer o contorno, tá? Vocês vão fazer o contorno, que facilita, ó. Já vou mostrar, só um pouquinho, ó. Vocês vão fazendo o contorno primeiro, ó. Contorna todo o desenho e depois preenche o meio, ó, com os quadradinhos. E aí vocês podem sim, alguns quadradinhos, ó, vocês podem, olha aqui tem um que é uma ponta, ó, cortar e fazer a forma que vocês quiserem. Aqui tem outro, ó, que eu fiz um triângulozinho, ó, vocês podem fazer isso. Colar uns por cima dos outros, ó, aqui eu colei um por cima do outro, ó, sem problemas, tá? Isso não precisa se preocupar, não tem que ser tudo retângulo ou quadrado. Não, aqui ó, tem outro que eu fiz um triângulo, ó. Para encaixar no espaço que eu preciso, pode fazer aqui, ó. Tá? Pode fazer à vontade. A questão é preencher o máximo. E pode ficar esses branquinhos, porque aí é que tá o bonito, a beleza também, para se ver que é um mosaico. Porque o mosaico justamente é aparecendo, ó, esses pedacinhos pra gente ver que são esses pedacinhos de papel que compõem esta figura, tá? E olhem bem essas imagens da arte bizantina, dos mosaicos, que vocês vão ver diferentes formas, até porque, como eu disse para vocês, eles usavam as pedras preciosas em diferentes tamanhos, em diferentes formatos, para fazer essa composição de mosaico. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Estamos aguardando as fotos de vocês. Grande beijo e vão pesquisar porque o Império Bizantino é fantástico. Tchau, tchau.